Colégio Adventista, Colégio Batista, Colégio Metodista, Santo Agostinho, São Luís, colégios confessionais muito conhecidos aqui em São Paulo e alguns deles conhecidos em todo o Brasil. Se, assim como eu, você mora aqui em São Paulo, você provavelmente tem percebido um aumento cada vez mais frequente de escolas confessionais. E eu acredito que esse não seja um movimento restrito apenas a São Paulo, mas possivelmente deve estar acontecendo no Brasil inteiro. E é justamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com você que é mantenedor, que é gestor, que é dono de escolas. Que escolas confessionais versus tradicionais, qual delas vai se manter no futuro? Bom, se você é da área de educação, você provavelmente já deve ter escutado falar sobre as escolas que eu mencionei aqui anteriormente, ou muitas outras que sequer pertencem a alguma rede grande, conhecida, como é o caso da Adventista, que eu citei, mas que pertence a alguma igreja local, ou muitas vezes nem tem uma vinculação a alguma comunidade religiosa, mas porque o dono, o mantenedor, tem algum vínculo religioso e ele entende que a melhor proposta do que ele quer fazer de construção seja uma escola confessional. E eu percebo que esse modelo de escola tem entrado cada vez mais na sociedade e não é restrito apenas a uma classe da sociedade. Existe desde escolas que estão no topo, como escolas como Santo Agostinho, São Luís, outras escolas do Rio de Janeiro que são extremamente conhecidas e é considerada escola de elite, mas até escolas de periferia mesmo, escolas que estão em bairros periféricos aqui de São Paulo e que são confessionais também. Existe uma mudança silenciosa acontecendo no comportamento das famílias. Durante muito tempo, a escola era vista como quase que exclusivamente como um lugar de formação técnica, onde você aprendia conteúdo, aprendia a passar na prova, aprendia a ir bem no vestibular. Mas isso mudou. Hoje, cada vez mais, as famílias elas estão buscando algo além disso. Estão buscando formação humana, estão buscando ambiente, estão buscando valores, estão buscando direção. E isso muda completamente o jogo, porque agora a pergunta não é só essa escola ensina bem? Mas a pergunta também é, essa escola, ela forma quem meu filho está se tornando? E eu acho que essa mudança, ela torna essa comparação muito interessante. Porque a escola confessional versus escola tradicional, o que eu percebo é que a grande vantagem da escola confessional hoje em dia é uma palavra: clareza. Ela sabe o que ela acredita, ela sabe o que ela quer formar, ela sabe qual visão de mundo sustenta o seu projeto pedagógico. E isso é muito poderoso para uma escola, porque clareza gera consistência. E consistência gera confiança das famílias. Uma escola confessional não entrega só conteúdo. Ela entrega direção, entrega visão de vida, entrega valores, formação moral, senso de pertencimento. E num mundo cada vez mais confuso, isso tem muito valor. Agora, isso significa que a escola tradicional está em desvantagem? Não necessariamente. Nem toda família é religiosa. Começa por aí. Só que muitas escolas tradicionais são excelentes. O problema não está em ser tradicional ou ser religiosa. O problema está em ser vazia de propósito. E propósito aqui não no sentido de intenção, mas propósito no sentido de missão, de projeto, de construção de vida. E muitas escolas tradicionais ficaram excessivamente técnicas, focada muito no conteúdo, focado nas notas, focada em performance, em questões acadêmicas, mas pouco focada em formação humana. E isso começa a cobrar um preço. Porque hoje a família ela quer mais do que só a parte de formação, a parte técnica. Ela quer saber que tipo de ser humano essa escola ajuda a formar. A escola tradicional vai sobreviver? Sem dúvidas, mas ela vai precisar evoluir. Vai precisar ir além da formação técnica. Vai precisar construir propósito real, construir missão real, projetos reais de formação humana. E não aquela missão bonita que fica no site, missão, visão e valores, só para cumprir um espaço do site. Porque isso todo mundo tem. Mas poucas pessoas vivem. O que vai diferenciar é aquilo que a escola vive no cotidiano, no relacionamento, na cultura, na forma como trata o aluno, na forma como forma o caráter das pessoas, na forma como constrói comunidade. Porque no fim, as famílias elas percebem a autenticidade. A força da escola confessional, eu acho que está exatamente nisso. Está na clareza de propósito, porque ela sabe onde ela está indo e ela sabe quem que ela quer formar. Mas isso não significa que a escola tradicional perdeu espaço. Significa que ela precisa aprender algo fundamental. Não basta formar apenas tecnicamente. É preciso formar humanamente. Toda escola precisa responder: qual tipo de ser humano estamos ajudando a construir? Porque no futuro, talvez essa pergunta valha mais do que qualquer ranking, vale mais do que qual é a competência técnica que você desenvolve na criança, mas sim qual é a competência humana que você ajuda a desenvolver no meu filho. Bom,
Eu espero que esse vídeo tenha respondido alguns dos questionamentos, alguns dos receios que você tem. Tentei fazer aqui uma breve avaliação, uma breve análise sobre uma breve análise aqui, fazendo uma relação sobre as escolas confessionais com escolas tradicionais. E eu acredito que as escolas tradicionais vão se manter, mas as escolas confessionais têm vindo com força porque a clareza de propósito, a clareza de missão, o que eles querem fazer, o que eles querem construir, isso é muito forte e os pais conseguem perceber isso. E talvez não adianta você falar assim, então, como uma oportunidade de mercado, eu vou abrir uma escola religiosa, porque não funciona assim. Você tem que ser essencialmente religioso, você tem que acreditar nisso. Assim como, eu quero uma escola que tenha uma construção pedagógica que vai se dar em torno de preparar o ser humano para lidar com uma vida saudável, uma pegada ecológica. Se você não viver isso, não adianta, as pessoas vão perceber que o seu propósito não se sustenta. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para você que tem uma escola tradicional e tem percebido esse movimento, você tem perdido alunos para escolas religiosas, tenha com clareza o seu propósito. No que a sua escola se diferencia das demais? O que é único na sua escola que o seu concorrente não consegue copiar? Porque o seu sistema de ensino, o seu material didático, a estrutura da sua escola, tudo isso é copiável. Mas o que de fato você tem como essência, como propósito, como missão de vida, isso o concorrente nenhum consegue copiar. E mesmo se a escola for religiosa ou não sendo religiosa, isso torna a sua escola única. Então, busque ter clareza no seu propósito, na sua missão e em quem você quer formar como aluno. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quero convidar você para se inscrever aqui no canal da BW, curtir esse vídeo, comentar aqui e mandar também para outros mantenedores, para outros donos de escola. Bom, te espero no próximo vídeo.